deixa que encontre afeto. Sim. Quem segue o Acho que vai ser. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois esse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois esse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois este amor quero permanecer.
Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois esse amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois esse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas, pois neste amor quero permanecer.
Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. Teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois esse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois neste amor quero permanecer.
Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. Teu amor me queima, sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, boa noite a todos. É uma alegria para a gente começar esse projeto, como o Claudinei disse, né, inspirado por Deus. Eu sou o Leonardo, sou natural de São Miguel do Anta, estou no primeiro ano de filosofia e a gente vai hoje conversar um pouco com o Padre Euder, nosso diretor da etapa do discipulado,
sobre o itinerário vocacional dele, né? E aí, durante a quarta vocacional, nós iremos partilhar muito sobre a nossa vocação e a vocação do Padre Eudes especificamente. E para a gente começar, né, a falar sobre esse tema tão importante para a nossa vida cristã, queria perguntar ao Padre Eudes, perguntar não, na verdade, pedir para ele começar, né, se apresentando, dizer para a gente quem ele é. Sim. Então, primeiramente, boa noite, Claudinei, boa noite, Leonardo. Eu queria Boa noite. Cumprimentá-los, né, e agradecer a Deus que lhes inspirou esse bom propósito, como nossos animadores vocacionais aqui da nossa etapa do discipulado, nosso seminário de São José, seminário de Mariana, de tomar essa iniciativa das quartas vocacionais, né? Então, eu lhes agradeço, em primeiro lugar, assim, essa oportunidade também de estar aqui com vocês para dar início a esse projeto dessa quarta vocacional, que eu acredito poderá ser, nos trazer, né, momentos muito ricos mesmo de partilha, momentos muito intensos. Então, como vocês pediram, né, me apresento, eu sou, como vocês disseram, o Padre Eudes, atualmente trabalho aqui no Seminário de Mariana, na Casa da Filosofia, conhecida como Etapa do Discipulado. Bem, eu tenho 36 anos, 9 anos, né, de sacerdote, esse ano, né, completo 9 anos como padre, e atuo aqui também em seminário, né, como professor e como formador dos seminaristas, de cada um de vocês e daqueles que podemos aqui acompanhar, cerca de 44 seminaristas aqui na casa. Breve apresentação, né, conta um pouco depois, né, os passos, a história também vocacional. E para a gente continuar, nós estamos na nossa live vocacional, como a gente já disse, e o nosso tema principal é vocação. E aí nós queríamos perguntar para o Padre Eudes, para ele partilhar para a gente como que foi o início do discernimento vocacional dele, como que ele sentiu o chamado de Deus aí. Então, primeiro eu manifesto assim, eu sou de uma comunidade rural, a comunidade de Salsa, conhecida como Salsa. Essa comunidade é uma comunidade bem pequenina, pertence ao município de Caranaíba e à paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Capela Nova. Então, eu me considero filho de duas terras, né? Filho de Caranaíba e filho de Capela Nova. No meu documento, no meu registro RG, eu venho registrado como natural de Conselheiro Lafayette, porque lá na roça, né, não tinha um hospital, né, onde a gente nascer. Então, minha mãe foi para o Hospital São Camilo, em Conselheiro Lafayette, e lá eu nasci. E um documento feito em Caranaíba, de identidade, registra como natural de Conselheiro Lafayette. Então, eu posso dizer que eu me considero filho de Caranaíba, de Capela Nova, e também filho de, naturalmente, pelo menos registrado como ali de Conselheiro Lafayette, mas me sinto muito da salsa mesmo, né? E como que nasceu a minha vocação? Então, eu explico um pouco, né? Eu fui batizado pelo Padre José Vicente Guedes, que hoje vive lá na cidade de Barbacena, com o Padre Luiz Mar, e eu fui batizado no ano de 1983, 24 de dezembro. Nasci em outubro de 83 e fui batizado em dezembro de 83, 2 meses depois, em Capela Nova, na paróquia de Nossa Senhora das Dores. A minha vocação, ela vem desde muito cedo. Eu me lembro que na minha comunidade de origem, e aqui aproveito que tem também pessoas ligadas à minha família, que até devem estar participando e podem confirmar, de modo que não me deixam mentir. A minha comunidade da Salsa, ela, inicialmente, nós todos ali que morávamos ali, tínhamos muito o hábito, né, de participar das celebrações, digamos assim, da vida religiosa, numa comunidade próxima, chamada Calunga, uma comunidade bem próxima. Então, a gente ia participar uma vez ao mês, né, da celebração que era feita nessa igrejinha da comunidade do Calunga, muito próximo da Salsa. E, muitas vezes, aos domingos, nós participávamos das missas em Capela Nova, na matriz, né, da paróquia de Nossa Senhora das Dores.
Eu estudei na Salsa desde então, muito cedo, ensino fundamental, ali de primeira a quarta série, na minha comunidade, e depois de quinta a oitava, para terminar o ensino fundamental, no município, na cidade de Caranaíba, na Escola Estadual Coronel Celso Rezende, pela qual eu nutro profunda saudade e profundo carinho. Aprendi ali muito, né, tanto na Salsa quanto em Caranaíba, eu tive a oportunidade de crescer muito também, no sentido dos estudos, do gosto pelos estudos e também das relações de amizade e fraternidade que a gente ali criou. Mas na Salsa tinha um aspecto interessante, como eu disse ali logo no início. Nós não tínhamos as celebrações na própria comunidade. A gente participava de uma outra comunidade. E ali, me lembro, não me lembro bem o ano ou quantos anos eu tinha, mas que a minha comunidade começou a se organizar. E começou a se organizar graças a uma presença muito importante na minha vida, no meu caminho, né? E eu me lembro com muito carinho, que é o tio Roberto. Hoje ele é falecido, mas o tio Roberto tem uma história meio que de santos, assim. Eu considero um santo ao pé da porta, como o Papa Francisco diz, né? Lembrando desses santos ao pé da porta, porque o tio Roberto ele começou a perceber assim que a comunidade podia se organizar melhor. E ele foi depois até de um incidente que houve com ele, num carro de boi, ele se machucou, ficou durante um tempo acamado, né, sem poder sair, era um homem de muitos negócios, de muitos trabalhos, e ele então, naquele contexto do incidente que houve com ele ficou muito parado, digamos assim, e naquele tempo em que ele ficou parado, parece que alguma coisa de fato aconteceu com ele, assim, de modificação, porque ele levantou daquela cama destinado, de fato, a construir, a organizar, a ajudar a comunidade a crescer. E aí começou a organizar a comunidade, a organizar os membros, a envolvê-las, né, a envolver a comunidade, os diversos membros, no sentido tanto do aspecto comunitário, social, quanto no aspecto religioso. E ali eu comecei a acompanhar um pouco aquele movimento e aquilo começou a me despertar um certo interesse também. Aí eu ressalto aqui, claro que eu acabei dando um salto aqui em relação à minha família, eu trago isso depois um pouquinho, mas eu queria ressaltar esse aspecto porque, num determinado momento, a comunidade chegou a uma conclusão de que gostaria muito de ter celebrações eucarísticas ali na comunidade. E na época, hoje eu compreendo isso com muita tranquilidade, o padre Walter Coimbra, de quem eu recebi a primeira Eucaristia, a primeira comunhão eucarística, lá na comunidade do Calunga. O padre Walter, ele era um padre já idoso, tinha 2 paróquias às quais ele atendia. A paróquia de Caranaíba, Nossa Senhora da Glória, e a paróquia de Santana dos Montes. E ele tinha muitas comunidades para atender. Então, naquele contexto, ele manifestou-se contrário às celebrações na minha comunidade de origem, na comunidade da Salsa, porque até então a Salsa pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Caranaíba. Na época, eu particularmente criança, né, não compreendia bem por que ele não podia celebrar entre nós, né? Eu ficava um pouco assim incomodado. E no meu coração começou a surgir uma coisa assim: ele não pode? Então, quem sabe eu posso me tornar padre para celebrar aqui para a minha comunidade, né? Mas na época eu não entendia bem os motivos dele. Hoje eu entendo perfeitamente que era impossível para ele atender mais uma comunidade, movimentar mais uma comunidade, né? Hoje é perfeitamente compreensível. Eu sou muito grato nesse sentido ao testemunho que ele, nesse sentido, nos deixou também. Mas a paróquia de Capela Nova começou, então, a nos acompanhar. E, na época, primeiro o padre Daniel Marcos Lima, que está hoje em Conselheiro Lafayette, na paróquia de São Sebastião, e depois o padre Geraldino Mendes Pacheco. O padre Daniel foi o primeiro padre com quem eu falei que tinha vontade de ser padre. A primeira pessoa que eu cheguei para conversar, o primeiro padre que eu tive coragem de conversar um pouquinho. Depois veio o padre Geraldino, logo em seguida, porque o padre Daniel ficou pouco tempo lá, o padre Geraldino assumiu a paróquia, e então eu conversei com o padre Geraldino, e ele foi muito acolhedor, é um padre também que eu trago no coração, assim, profunda gratidão a ele, pela existência e pelo testemunho dele. Eu me recordo que ele me trouxe aqui ao seminário de Mariana para conhecer, antes ainda de vir, né, para ficar no seminário, ele me trouxe para conhecer. E eu me lembro muito daquela viagem, né, porque foi uma viagem, assim, para nós, assim, a vida familiar, às vezes, nem sempre nos permite, assim,
perceber aquela vida tão bonita do padre Geraldino, porque nós viajamos aqui para Mariana e tivemos alguns problemas com o carro, várias vezes, o carro estragou, etc. E ele mantendo uma serenidade, uma paz de espírito, e eu ficava olhando assim para ele, falei, eu preciso aprender com ele essa tranquilidade, essa serenidade. Mas foi quando eu tive a oportunidade de conhecer aqui Mariana, o padre Adilson Couto, que hoje é padre, diretor, né, do ensino médio, da comunidade vocacional, ele estava no seminário nessa época, no segundo grau, no ensino médio, seminário menor, ele me acolheu e me apresentou a casa do ensino médio aqui no seminário menor. Então, só um pouquinho do que motivou inicialmente, né, esse desejo de ser padre. Dinei, pode perguntar? Eu apenas destaco, porque é uma coisa que eu queria destacar, porque na minha família sempre foi muito assim, minha família é uma família normal, não é? Nós não somos uma família de perfeitos, somos uma família normal. Mas na minha família existem elementos fortes que também me marcaram profundamente. Eu me recordo, por exemplo, do meu avô, vovô Canuto, uma das coisas que eu me recordo até com emoção, porque às vezes a gente fala assim da piedade popular, né? É importante a gente pensar a força da piedade popular, né? Porque eu me lembro de uma imagem que acontecia quase sempre às tardes ali, dos dias de semana. O meu avô nunca falou comigo sobre vocação, nunca falou comigo sobre ser padre, nunca me falou sobre isso, vovô Canuto. Mas muitas vezes eu chegava lá na casa da minha avó, que era pertinho da minha casa, na roça, e via o meu avô por volta ali das 18 horas, à tardezinha, deitado no sofá rezando o terço. Era uma imagem que me marcou, né? Outra imagem que me marcou muito era a presença das minhas avós, né? Tanto a minha avó materna, a vovó Nita, quanto a vovó Zezé, a vovó paterna, duas avós que tinham um jeito de ser muito diferente, mas que me ensinaram muito também com o testemunho de vida, né? Marcando isso, essa vida correta, essa vida religiosa, esse desejo de acertar, esse desejo de fazer o bem. Então, a presença da família, sem dúvida, marca a gente, né? A presença, por exemplo, da minha avó materna durante todo o meu processo, de um modo muito forte, da minha avó materna e da minha avó paterna, do meu avô também materno, vovô Monteiro, assim conhecido, né? Vovô sempre muito atento, desde quando eu entrei no início do seminário, acompanhando também, rezando por nós, e a presença dos meus pais, né, que são referências na minha vida, a presença das minhas irmãs, né, a Eulália, a Eusélia e o meu irmão. São presenças, assim, é a presença familiar, que desperta na gente o desejo de sempre servir mais à vontade de Deus. Foram testemunhas, né? Minha irmã era coordenadora de grupo de reflexão, a minha outra irmã, sempre muito servidora, um gesto de serviço sempre muito disponível, né? São gestos que ensinam a gente, porque são gestos de humanidade, né? Que nos ensinam muito. Enfim. Muito importante essa experiência familiar no nosso discernimento, né, padre? Às vezes nós percebemos, como o senhor falou, os nossos avós, aqueles que às vezes a gente nem sabia que eles talvez nem pensavam em ser instrumento na nossa vocação, mas o jeito deles de serem, né? A vida espiritual deles nos ajudava sem perceber, né? Sem dúvida, a presença da família, eu diria que a família é de fato a expressão que a gente usa, né? O berço das vocações, mas é na família que a gente aprende as primeiras orações, né? Minha mãe é professora, hoje é professora aposentada, Dona Terrinha, né? A gente fala Dona Terrinha, mas ela é professora aposentada, então ela me ensinou, né, as primeiras, eu diria, né, as primeiras orações em casa. Depois destacar, né, o testemunho bonito do meu pai, um homem muito trabalhador, né,
sempre muito trabalhador, a honestidade. Então, os dois, né, deixaram para mim essas características que eu admiro muito, né, que eu considero também terem me ajudado, bem como a participação na vida da comunidade. Nunca fui coroinha, porque na salsa, comunidade rural, nós não tínhamos, né, as celebrações, então nunca fui coroinha, mas tínhamos a presença nas celebrações, aos domingos, e dentro das possibilidades, uma vez por mês ali na comunidade do Caminho. E depois, frequentemente, na própria comunidade da salsa, quando a comunidade se organizou com a presença do padre Geraldino Pacheco. Sim. Padre Eudo, interessante como que foi para os seus pais, para os seus familiares, quando o senhor chegou a primeira vez para falar com eles, olha, eu sinto o desejo, Deus me chama a ser padre, a ir para o seminário, como que foi para os seus familiares, para os seus pais, esse barco assim? Não sei se eles estavam esperando ou como foi. Então, imagine, eu tinha 14 anos, né? Foi no ano de 98, quando eu cheguei à conclusão. Eu me lembro que esse tio que eu havia citado no início, Roberto, uma vez ele levou 2 seminaristas, Flávio e Evaldo, se eu não me engano, à minha casa, fazendo missão na comunidade, e ele levou 2 seminaristas lá. Uhum. Me lembro, confesso que não sei se esses seminaristas, onde eles estão hoje, se são padres, se não são, eu não tenho notícias deles mais hoje. Mas o fato é que eles me provocaram nessa perspectiva. E eu me lembro que no ano de 97, com 13 anos, eu fui participar de uma ordenação. Foi a primeira ordenação que eu assisti na minha vida, a ordenação sacerdotal do padre Walter, que hoje é o reitor do nosso seminário, o padre Walter Magno, né, a quem eu cumprimento também. Sim. Foi no ano de 97. E quando, então, foi ali naquele momento que eu tive a conclusão de que realmente eu gostaria de entrar no seminário. Porque eu me lembro que o padre Walter, na época, né, ele se prostrou, né, teve ali o gesto da prostração na hora da ordenação. Dom Luciano era o bispo que o ordenava, e esse meu tio estava do meu lado e brincou comigo assim: quem sabe no futuro será você. E no meu coração aquilo estava, de fato, muito forte. Eu me senti bastante emocionado naquele momento e disse assim: eu acredito que eu vou tentar. Então eu conversei com o padre Geraldinho e ele me levou, junto com uma van, uma Kombi, na verdade. Em Capela Nova, naquela época, a gente vinha em Kombi para a Semana Vocacional. Foi uma Kombi completa. E viemos aqui para a Semana Vocacional. Eu me recordo, foi em janeiro de 98. Quando eu cheguei aqui na Casa da Filosofia, que é onde hoje atualmente eu moro, né, eu me lembro que um dos nossos colegas, chegando aqui, ele começou a chorar, todos muito novos, né, e quis voltar de qualquer modo, não quis ficar. E foi engraçado, porque eu olhei para aquilo, e eu olhei para os carros, né, que iam em direção à Ponte Nova, e pensei assim: gente, eu também precisava ir embora, achando que eu não daria conta, porque imagina, 14 anos, nunca tinha saído de casa, nunca tinha ficado longe dos meus pais, né? Mas alguma coisa no meu coração me fez tomar a decisão de ficar, né? O primeiro dia foi muito difícil para me ambientar. Eu sempre fui muito tímido, pode não parecer hoje, mas eu sempre fui muito tímido, mais ainda era. Então eu fiquei e amei, gostei demais daquela semana. Era tão boa a semana vocacional que eu achei que eu não precisava nem... aquilo para mim foi... Eu me encontrei, de fato, realizando as atividades da semana vocacional. Momentos marcantes, a presença do Monsenhor Natália, hoje Monsenhor Natália, Padre Roberto Natália. Eu me lembro que a fala do Padre Natália me encantava muito, as pregações, né, de todos os padres, a presença dos seminaristas, tudo aquilo me encantou muito, os amigos que a gente fez também naquele período. E aí, voltei para casa. Naquela época, se enviava uma carta, né, uma correspondência para nós, depois de aprovação ou não para entrar no seminário. E aí foi interessante, porque eu me lembro que quando chegou a notícia, o padre Geraldino, então, encaminhou a carta através da minha mãe para mim. E a minha mãe, chegando em casa, ela disse assim... Você perguntou da reação, né? Por isso que essa foi a primeira vez. Sim. Minha mãe disse assim: olha, está dizendo aqui que você foi aprovado,
mas você não vai não, né? Típico, E né? essa foi a reação dela. Está dizendo que você foi aprovado, mas você não vai não, né? Eu olhei assim, eu acho que minha mãe se recorda bem disso, né? Eu disse assim, não, eu vou, eu fui aprovado, eu vou. E aí ela foi dizendo assim, não, mas você é muito novo ainda, deixa mais para frente. E eu tinha no coração uma coisa muito forte, que era mesmo o chamado de Deus, porque hoje eu entendo que só podia ser o chamado de Deus, aquela convicção profunda de que eu deveria sair, de que deveria vir, né? Imagina que nenhum dos meus irmãos, eu sou o mais novo de casa, né? E nenhum dos meus irmãos tinha saído de casa ainda, né? Eu fui o primeiro a sair de casa. Então, para nós, assim, que moramos numa comunidade rural, sair de casa num contexto assim, para mim aquilo era impensável na época, né? Mas era uma convicção tão grande no coração, e eu saí. Minha mãe, no primeiro momento, manifestou-se contrário, mas quando eu disse que estava decidido, então ela apoiou. Meu pai, sempre com aquele posicionamento assim, meu pai sempre teve esse posicionamento. É uma coisa que eu agradeço muito a Deus. Meu pai e minha mãe, mas minha mãe, inicialmente, ela se manifestou contrária. Mas sem aquela reação, quando ela percebeu que a decisão era aquela, ela então apoiou, né, embora senti que não concordava. Mas eu até entendo, porque eu acho que também se eu tivesse um filho hoje, da minha idade, naquela época, o meu tamanho era pequeniníssimo, então eu também teria, eu acho, dificuldades de aceitar inicialmente, né? Mas meu pai, perguntei a ele e ele só dizia, se ele quer, né, se é esse o caminho que ele quer fazer, que ele vá. Mas eu me recordo bem que quando eu saía de casa, meu pai ficou ali, né, minha mãe ficou, meu pai, perdão, ficou na janela, né, olhando, não falou nada, ficou na janela olhando, e depois é que ele partilhou, depois de mais tempo, que o meu irmão estava trabalhando com ele na roça, e aí eles na roça, e meu pai muito calado, meu irmão, o pai não fala nada, e o pai disse depois, né, que estava com um nó na garganta, né, porque aquela saída para ele foi difícil também, né, naquele momento. Então, são coisas que marcam a gente também, essas partilhas que eles fazem, né? Mas, no mais, durante o processo, meus pais foram apoiando, né, incentivando, sempre incentivando muito. Então, eu tive sempre um apoio grande dos meus pais, e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu agradeço a Deus também, tive sempre a liberdade de fazer o meu caminho, né? Meu pai sempre foi daqueles meu pai e minha mãe, né, que apoiaram aquilo que eu decidia fazer, no sentido de que nunca me impuseram nada e nem me cobraram pelas minhas decisões. Tanto que depois, quando eu saí, depois nós vamos ter um momento de falar isso, quando eu saí do seminário, eu senti na minha família a maior segurança no sentido de liberdade para tomar as minhas decisões e fazer o meu caminho. Então, eu agradeço muito a minha família nesse sentido, por esse apoio discreto, né? Nunca se impondo, nunca se indispondo ao caminho que eu fui fazendo, tentando responder da melhor maneira ao chamado de Deus na minha vida. Sim. O Padre Padre Hilder, a gente só vai dar um tempinho nas partidas para a gente falar o nome de algumas pessoas que têm participado com a gente durante a live. Para a gente agradecer mesmo as pessoas que têm comprado essa ideia conosco, né? Aí o Vitor Paiva está aqui, o David Oliveira, o Renan Martins falou que era vocacionado daqui da Diocese, agora é missionário do Sagrado Coração. A Damian Canuto é sua irmã? Damian Canuto, minha irmã mais velha. Coisa boa. Que bom. Sim. Que bom. O Diego Paiva também está aqui. Capela Nova. Isso. O Nilo. Renan Martins. Isso. Tem um padre aqui, ó. Ele é dos Estados Unidos. Ele falou que está acompanhando a gente lá dos Estados Unidos, da Filadélfia. Padre Anderson Luiz de Souza. Tudo bem, Padre Anderson, bem-vindo. Ele é da cidade de Ponte Nova, e trabalha nos Estados Unidos. Olá, Padre Anderson. Isso. Alegria tê-lo conosco, viu? Só aproveitar também essa pausa, pedir desculpa, a gente ia fazer uma transmissão. Essa transmissão também seria feita pelo YouTube, porém nós tivemos alguns problemas na hora da transmissão e não deu para fazer pelo YouTube, mas se Deus quiser, na semana que vem
nós vamos Dinei, fazer. você tem que ligar o seu áudio, o seu microfone, Mas ok? tá ligado. Ah, será? Aqui está sinalizando que não. Você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo você, Então, perfeito. é porque a câmera que tá filmando aqui tá parecendo o símbolo tá desligado, mas tá ligado. Ah, ok, tranquilo, tranquilo. É, mas aí na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir aproveitar, né, gente? Quem ainda não se inscreveu no canal lá, Seminário São José no YouTube também, fazer o favor de se inscrever lá. Queria ir comentando. Pode ir comentando aí. Quem quiser fazer perguntas também ao Padre Euder, pode fazer aí nos comentários. A gente tem feito essa live de um modo muito familiar, né? Nós estamos em família e estamos em casa, então quem a gente pudesse, quem desejar comentar alguma coisa, o Padre Eudes, se a gente conseguir tempo, ele vai responder e tudo, mas depois pode responder lá também nos comentários, né, Padre Eudes? E a gente vai dando continuidade à nossa live. O senhor falou sobre essa questão quando o senhor chegou no seminário, né, na casa da filosofia e tudo, né, onde a gente mora. E como que foi os primeiros dias assim para o senhor? As primeiras semanas, a adaptação, como é que foi? Então, na semana vocacional a gente veio aqui para filosofia, né? Mas tendo sido aprovado, aí fomos iniciar o nosso processo no seminário menor, né? À época chamávamos Seminário Menor Nossa Senhora da Assunção. Ali tivemos como diretor o padre Ronaldo Gomes Chaves e como diretor espiritual o padre Giovanni, né, que hoje é bispo auxiliar em Belo Horizonte. Primeiro, inicialmente, assim, era tudo muito novo, né? Imagine, se não me engano, éramos 27 na casa, na época, no ensino médio. Morávamos ali na comunidade do Seminário Menor e estudávamos no Colégio Providência, no ensino médio. Então, inicialmente, eu me lembro que a primeira semana, manifesto isso, a timidez e aquela postura de muito reservado, né? Bem mineiro mesmo, bem cismado, né? Então, inicialmente, eu olhava tudo com muita cisma, um pouco receoso, pensando se eu daria conta. Eu me lembro até de uma tia que chegou a me dizer que depois de um mês ela saberia se eu ficaria ou não, né? Porque realmente o primeiro mês seria aquele mês de provação, né? Se a gente conseguiria vencer a saudade de casa para ficar e tudo. Mas eu confesso que na primeira semana um pouco assim desconfiado, um pouco receoso, mas nas outras semanas, o fato de em casa eu ter sido acostumado muito, é uma coisa que eu agradeço a Deus. Eu penso que Deus ele prepara a gente desde a infância, na verdade desde o ventre materno. Os meus pais sempre me incentivaram muito aos estudos, né? Tanto que como eu era o filho mais novo, eu me lembro disso. Meu pai me poupava bastante dos trabalhos mais pesados da roça, sabe? E isso eu agradeço a Deus hoje, porque foi naquelas oportunidades que eu acho que eu fui também ganhando assim, uma certa paixão maior pelos estudos, né? Minha mãe me cobrava muito na questão dos estudos também, é uma coisa que... E aí eu trabalhava mais na roça só em épocas assim, de semear, né? Na roça a gente diz assim, né? Samear adubo, samear milho, samear feijão, só na época do plantio. Mas as outras épocas eram mais dedicadas ao estudo. Por que eu digo isso? Nós viemos estudar aqui num colégio que era, hoje ainda né, os meninos que estão na comunidade vocacional sabem disso, mas era um colégio muito, muito exigente, né, um colégio muito exigente. Então, para quem vinha, digamos assim, com certas fragilidades, né, na vida, nessa vida acadêmica, eu confesso que no início eu passei um pouco de dificuldades. Aqui no Colégio Providência eu tive a minha primeira recuperação na vida, foi a primeira e a última, graças a Deus. Mas no início foi muito difícil, né? Enfrentar todo aquele processo, mas como eu tinha uma base nesse sentido, em casa, e também dos estudos que tinha feito boa, eu agradeço muito a Escola Municipal da Salsa, a Escola Coronel Celso Rezende, a direção, os professores da época, porque isso me ajudou muito a me manter também equilibrado para também continuar
nas outras dimensões da formação dentro da comunidade formativa. Eu não tenho dúvida que uma das coisas que me pesava naquela época era a questão dos estudos, era difícil. Eu me sentia um pouco pressionado. Essa é um ponto, uma característica minha, né? Eu me cobro bastante. Então, isso me fazia, exigia muito de mim, né? Mas foi um tempo muito rico. Eu diria que o seminário menor foi o melhor tempo de seminário que eu tive na minha vida. Me lembro com carinho da convivência comunitária, dos colegas, daqueles que são padres hoje, dos que não são, quantas amizades nós fizemos, quantas coisas bonitas nós aprendemos na escola, no colégio e também no próprio seminário menor. Sim. Dinei? Oi. Padre Euder, então, essa parte, né, dos estudos, no processo formativo, o senhor considera que de forma geral, foi a parte mais difícil ou não do seminário, no processo formativo? O que foi mais difícil para o senhor dentro desse processo? Desde o tempo, né, de sair de casa até a ordenação. Olha, então, eu não sei se vocês já sabem, né, mas nem todos que estão nos acompanhando sabem, mas no ano de 2005, no final de 2005, eu saí, né, do seminário. Eu tomei a decisão de sair. Depois de 8 anos no processo formativo, eu tomei a decisão de sair. Eu posso dizer para vocês assim, a questão dos estudos, para mim, nunca foi, pelo menos inicialmente, sim. Eu digo, no seminário menor, sim. Mas depois que, como se diz, eu engatei, que eu me adaptei à realidade própria, formativa, acadêmica do seminário, a questão dos estudos nunca foi o mais forte. Mas, imagine, eu saí de casa com 14 anos. Então, eram 8 anos já de seminário, e eu estava concluindo o primeiro ano de teologia. Eu confesso que quando fiz o curso de filosofia, né, partilho com vocês que são da filosofia, eu me apaixonei muito pela filosofia, né, nesse sentido assim, pelos estudos de filosofia. Então, o primeiro ano de teologia para mim foi um pouco puxado, digamos assim, porque naquele momento eu ainda tinha uma certa dificuldade de fazer a transição da filosofia para a teologia, né, naquele momento, em 2005. E, além disso, eu tinha uma certa, eu diria que na filosofia, eu passei a tomar mais consciência da minha humanidade, das minhas fragilidades. E eu comecei a me colocar a questão, porque eu nunca questionei o chamado de Deus na minha vida para ser padre. Pelo contrário, mesmo quando eu me decidi sair do seminário, no meu coração, eu tinha uma certeza, uma convicção muito profunda de que Deus me chamava para ser padre. Mas a minha pergunta, e a pergunta que me levou a sair, é se eu seria um padre segundo o coração de Deus, né? Se eu daria conta de ser um padre segundo o coração de Deus. E aí me vieram diversas perguntas, diversas questões, né, que me inquietavam. Por exemplo, tendo saído de casa aos 14 anos, eu estava, na época, já tinham passado 8 anos, então 21 para 22 anos. Eu me perguntava assim, será que eu sei fazer alguma outra coisa na vida? Saberia eu, por exemplo, sobreviver fora desse contexto da vida do seminário, fora desse contexto da igreja? Saberia eu fazer outra coisa da vida? Então, uma das inquietações que me surgiam ali do segundo ano de filosofia até o primeiro ano de teologia era essa. A possibilidade de fazer uma escolha, sim, pelo sacerdócio, mas não pensando ou com qualquer dúvida no sentido de achar que eu não poderia fazer outras coisas da vida. Então, me lembro que do terceiro ano de filosofia para o primeiro ano de teologia, essas dúvidas foram pairando muito forte no meu coração. Não
quanto ao chamado. Eu me sentia chamado para ser padre, mas eu me sentia inquieto quanto se aquele era o momento de eu continuar o processo. E aí digo por quê? Porque percebendo a minha humanidade e percebendo a grandeza do sacerdócio, eu me sentia assim, muito aquém para ser padre, conforme aquilo que a igreja pede, conforme aquilo que eu sentia no coração também, ser o chamado, o coração de Deus, o desejo de Deus. Então, por isso eu saí e tomei essa decisão de sair. Na época, eu me lembro que muitos não compreenderam, porque se perguntar, você quer ser padre? Sim, quero ser padre. Mas por que você saiu? Né? E não cabia a mim, não cabe justificar, tem muitas experiências que são nossas, pessoais, digamos, da nossa privacidade, que também não cabe justificar a todos. Mas o fato é que eu me deparava com a minha humanidade, com as minhas fragilidades, e eu queria rezar mais isso, eu queria tomar a minha vida à luz da fé, num discernimento mais profundo. E por isso eu tomei a decisão de sair, e nesse sentido, Eu acho que deve ter tido problema lá. Você tá ouvindo? Tá normal aí, Léo? Aqui tá. Provavelmente a internet dele lá deve ter caído. Vamos aguardar um minutinho. Vou aproveitar e mandar aí um abraço. Então lá, o Padre Anderson Luiz está respondendo. Não tem nenhuma pergunta, apenas para cumprimentar o Padre Eudo e agradecer por seu sacerdócio. Obrigado, Padre Eudo, por ser padre. Obrigado também, senhor Padre Anderson, por dedicar sua vida também à Santa e Amada Igreja. Um abraço também para o Hudson. O Hudson, que ele entrou agora há pouco, respondeu lá também. Mateus. Damian Canuto, a gente já havia Para todos os falado. nossos irmãos, né? Da Isso. etapa do discipulado. São nossos irmãos na etapa do discipulado. E aí, gente, pode fazer. Nós pedimos perdão pela. Aí, voltou. Isso, voltou aí, ó. isso, né? Oh, boa noite, Tiago Prado, chegando aí, voltei. Então, uma vez conversando com o padre José Carlos, antes da minha decisão, ele disse uma coisa bonita, ele disse assim, a decisão, a resposta é sempre algo pessoal, né? Ele disse isso, é sempre algo pessoal. E aí, a partir daquele momento, eu rezando muito, me veio assim uma imagem. Eu encontrei uma imagem bonita, né, e forte. Quem é que se prostra no ato da ordenação?